Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Daqui a alguns instantes terá início a sessão de número 42, a 42ª sessão do ano. Nós temos hoje 2 inscritos para a Tribuna Livre, o João Antônio Ferreira dos Santos e o Luciano Carlos Garcia. No grande expediente nós temos hoje 185 itens. Desses, 93 são requerimentos de informações. 26 desses itens são de autoria do vereador Dr. Laércio Santos. Ele quer informação, por exemplo, sobre sinalização viária e pintura de solo no Jardim Bom Sucesso, Cumbica e Bom Clima. Outros 42 itens são de autoria do vereador Dr. Vitor da Farmácia. O vereador questiona a prefeitura, por exemplo, sobre atendimento ginecológico na UBS Recreio São Jorge e sobre instalação de escadaria em Viela no Jardim Fortaleza. Outros 25 itens foram apresentados por 8 vereadores. Desses 185 itens, 92 itens que constam na pauta passarão por deliberação na casa. Eles estão divididos em projeto de lei, que é a maioria deles, projeto de emenda à lei orgânica, projeto de resolução e projeto de decreto legislativo. Entre eles, a gente destaca para você o projeto de resolução 1882 de 2016, que altera o artigo 188 da resolução 399 de 2009 do Regimento Interno e determina o arquivamento dos processos relativos às proposições de prefeito não reeleito e também de processos relativos a proposições de vereadores. Autores desse projeto são os vereadores Dr. Laércio Santos e Edmilson Americano. Lembrando para você que esses são exemplos dos 185 itens que constam na pauta do grande expediente. Depois do grande expediente, a gente tem ainda a ordem do dia, que tem 38 itens. Desses 38 itens, vamos arrumar aqui o papel para ficar organizado. Desses 38 itens, 27 estão aptos à votação, porque tem parecer da casa. Por exemplo, a segunda discussão e votação da nova redação do texto substitutivo número 2, apresentado ao projeto de lei 1749 de 2014, sobre a introdução de normas para o transporte de animal doméstico nos ônibus da cidade. Quem apresentou esse item na casa, doutor Alexandre Dentista e Laércio Pereira, vereador Laércio Pereira. Nós temos ainda na pauta a discussão e votação única dos relatórios finais de 2 comissões especiais que tramitaram na casa. Por exemplo, comissão para apurar a limpeza dos pontos de ônibus e praças públicas. Quem apresentou esse relatório foi o vereador Elmer Japonês, que é o presidente da comissão. E também temos a votação do relatório final da comissão constituída para apurar a execução das obras referentes ao serviço tapa-valas, tapa-buracos na cidade. Esse relatório apresentado pelo vereador Romildo Santos, que também foi o presidente desta comissão. Sempre a gente faz questão de lembrar para você que são exemplos de itens que constam na pauta. Para saber tudo que acontece aqui, você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Então fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu fui procurado por alguns moradores da região do Recreio São Jorge, ali envolvido nesse processo ali, tinha moradores de umas 7 ruas ali, entre elas a rua Santana dos Montes, fica ali próximo onde foi inaugurado uma escola ali recentemente no bairro, ali no ponto final do ônibus Veigas. Esse pessoal, eles vieram me pedir que eles estavam sendo tirados ali do local e que teria uma casa já reservada para eles, um empreendimento para eles. Eu disse que eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não tenho conhecimento de nenhuma reintegração de posse naquela região,
Eu tenho acompanhado isso na cidade e não tenho conhecimento de nenhuma reintegração de posse naquela área, naquela região. Imediatamente marquei uma reunião na Secretaria de Habitação. Tentei falar com o secretário Orlando Fantasini e acabei falando com uma pessoa que tem seguido aquela área, que está monitorando o que tem acontecido naquela área. O que acontece, na verdade, que desde 2009, esse pessoal, eles estão numa área de risco, numa área de APP. Então, o que acontece? Realmente, esse pessoal precisa sair dali pelo risco iminente que eles estão passando ali por estarem naquela área. E, em 2009, houve uma determinação do Ministério Público para que tire esse pessoal daquela área. E a Prefeitura vem trabalhando para que isso aconteça. Em 2011, a Prefeitura começou a cadastrar o pessoal daquela área, que é aproximadamente umas 530 famílias. E depois, em 2014 mais ou menos, foi o que me passaram lá, teve uma equipe da Prefeitura de plantão lá, pelo menos uma vez por semana, para poder orientar as pessoas, tirar algumas dúvidas das pessoas e mandar com que essas pessoas procurem a Secretaria de Habitação para se cadastrarem. Esse pessoal, essas famílias aí dessa área, que realmente eles saindo dali, teriam um empreendimento para eles ali na região dos Pimentas. E eu, a partir do momento que eu entendi o que aconteceu, voltei a falar com esses moradores, que realmente falei que não tinha nenhuma reintegração de posse, mas existe uma determinação do Ministério Público para que eles saiam daquela área. E a Prefeitura está tomando todas as providências para que possa, o mais rápido possível, fazer a entrega desse novo empreendimento para essas pessoas que estão nessa área de risco. Então, as coisas, lógico, vêm se encaminhando morosamente. Desde 2009 se arrasta isso daí, mas agora parece que está já num processo de tirar o pessoal dali, deslocar o pessoal ali dessa área e passar esse pessoal para um empreendimento na região dos Pimentas. E estarei acompanhando para que isso aconteça o mais rápido possível, porque primeiro é uma determinação do Ministério Público. E uma determinação do Ministério Público tem que ser cumprida imediatamente, ou pelo menos dentro do possível, mais rápido possível. Estarei acompanhando junto com esses moradores, estarei cobrando a Secretaria de Habitação para que isso aconteça e que não desloque nenhuma pessoa, que não tire nenhuma pessoa ali da área onde eles estão ali. As pessoas de boa fé compraram suas casas, adquiriram suas casas, para que não seja jogado na rua. Então estarei acompanhando para que isso aconteça o mais rápido possível e dê o direito de moradia para as pessoas dessa região. Eu teria alguns outros assuntos para falar aqui, também de uma visita que eu tive com o presidente Jesus no hospital JJM, e teria uns outros assuntos para falar sobre iluminação pública, que eu tive também várias cobranças e mais uma vez estive na Secretaria de Obras com o pessoal da Diretoria da Iluminação Pública cobrando algumas benfeitorias para a nossa cidade. Estarei voltando posteriormente aqui para falar dessa visita que nós tivemos no JJM e também o que eu fui cobrar na Prefeitura, na Secretaria de Obras, sobre uma rapidez nas trocas dessas quase 13 mil lâmpadas queimadas na nossa cidade. Em seguida voltarei aqui para falar desses outros assuntos que é muito importante para a nossa população. Obrigado, boa sessão a todos. Com a palavra, vereador D'Agostino. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Como na primeira sessão em que eu tomei posse, não pude fazer o discurso, porque havia uma manifestação justa dos professores. Então eu vou fazer o meu discurso de posse agora, ok? Hoje tomo posse
e passo a estar vereador. Cumpro a missão honrosa a mim conferida pelo Partido Verde e estou ciente das responsabilidades disto. O que dizer? Começo por contar a vocês uma história. Já antes eu contei uma parte, contarei agora a outra. Neste mesmo lugar, neste prédio aqui na Câmara Municipal, havia há muitos anos atrás um cortiço. Nele morava um menino e seus 3 irmãos. Na esquina havia uma sapataria. Lá trabalhava o pai do menino, a mãe fazia doces para vender na porta, de porta em porta. Este menino, ainda com 9 anos, foi à rua para engraxar sapatos. Então, ele era um menino de rua. Prestava atenção na mãe e ajudava quando podia nas tarefas do lar. Depois, foi trabalhar de entregador, operário de fábrica, balconista, lavava pratos e banheiros imundos. Então foi ele, menino de rua, dono de casa, estudante, operário, faxineiro. Depois formou-se em 3 faculdades, contador, administrador, controller. Foi empresário, jornalista, escritor e é professor. Cresceu, casou e teve filhos. Daí teve a glória de ser um pai de família. Também criou muitos filhos que não eram seus. Este menino prestou muita atenção nos meninos de rua, que andam por aí sem rumo e sem destino. Viu o sofrimento da mãe que chorava sozinha, porque não tinha o pão para pôr à mesa. Viu a humildade do pai pregando taxinhas em sapatos velhos. Conheceu de perto o que é estudar sem recursos, com cadernos e livros emprestados. Viveu a dificuldade do operário que levanta cedo e vive apavorado com o fantasma do desemprego. Sabe o que é lavar banheiros imundos e compreende bem aqueles desesperados e sem esperança, enlaçados pelo vício do álcool e da droga, pobres. Sabe que um pai se preocupa muito mais com os 10 filhos do que os 10 filhos se preocupam com o pai. Sabe que isso também é um professor. Conhece e valoriza a vida, pois quem sem a vida e de que servem as coisas? Eu conheci muito bem este menino da história, porque este menino sou eu. Voltei para casa. Agora dizem para esse menino: você está em um cargo público e é vereador. O que vai fazer por sua comunidade? Então me parece fácil responder: eu serei cada um de todos. Vou buscar o menino que anda pelas ruas sem rumo e sem esperança. Terei a humildade do sapateiro. Estarei junto com a mãe que chora. Tentarei levar o livro, a sabedoria para o estudante. Lutarei pelo emprego do operário. Serei de novo faxineiro, mas desta vez não para lavar banheiros, e sim para tentar limpar a corrupção que assola o país. Mas também serei o empresário que luta contra os altos impostos, o jornalista que informa a injustiça, o escritor que escreve aos corações. Outra vez e mais uma e tantas mais, serei o pai de família, aquele que se preocupa com os filhos, e para mim, a estes novos filhos, darei os nomes de cidadão guarulhense, irmãos de fé, amigos de jornada. Amigos, tenho em mim um coração aberto e de braços abertos para todos vocês. Penso em ser, por último, uma oportunidade possível, uma oportunidade para todos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traga à tribuna hoje, senhor presidente,
eu acho que essa Câmara aqui, a Câmara dos Vereadores, ela tem que tomar uma posição sobre a questão da greve dos professores. Porque é o seguinte, não dá para... Claro, eu sou professor, dou aula há 25 anos no Estado, enfrentei greves de 60 dias até mais, 80 dias, e lógico, a resposta que dava para a gente era a polícia em cima da gente. Mas não dá, nós mesmos sendo da base do governo, não dá para aceitar que o governo não negocie com os professores. Isso é inaceitável. Eu acho que a Câmara dos Vereadores tem que tomar uma posição. Eu acho que a gente tem que sair daqui com uma posição, viu, presidente? Senhor presidente, eu acho que a Câmara dos Vereadores tem que sair daqui com uma posição, sair daqui e junto com os professores, ou participar do movimento grevista dos professores, ir lá para o Paço e sentar lá, senhor presidente, que não dá a quantidade de alunos na cidade sem aula. Eu acho que é um absurdo, um erro. Geralmente os professores me perguntam nas mídias sociais qual é a minha posição. Eu falo assim, minha posição é de vergonha. É uma vergonha essa relação entre executivo e os funcionários, no caso aí os professores. Eu acho que essa casa aqui não deve ficar omissa, não deve se calar. A casa tem poder de pressão, sim, é o que sobra para ela, é o poder de pressão. Agora, ficar calado e achar que está tudo certo, é bem verdade que todos os movimentos grevistas têm os aproveitadores que usam como palanque político, mas não é essa a intenção da casa aqui. Eu acho que essa casa tem que assumir uma posição. Não dá para aceitar a comunidade questionando essa greve e falar que os alunos estão sem aula. Eu acho que é um absurdo e o governo tem que dar uma resposta, imediata sobre essa questão da greve. Muito obrigado. Professor Rômulo Ornelas. Pessoal, só um minutinho só. Pessoal, só um minutinho. Eu também sou professor e quero dizer que quem tem que dar conta realmente é o prefeito do seu partido, Sebastião Almeida. Entendeu? Ele tem que dar conta, porque nós aqui na Câmara, pessoal, nós não administramos verba. Quem administra a verba é a prefeitura. Entendeu? Com a palavra, vereador Romildo Santos. Pessoal, tem um vereador na tribuna, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, público presente. Senhor presidente, na terça-feira eu passei rapidamente aqui na sessão da Câmara, tive que sair para um compromisso em São Paulo. Na quinta-feira não teve sessão, então hoje eu estou aqui novamente e quero ser solidário aos professores, e dizer para os professores, quero dizer o seguinte, são algumas reivindicações que os professores estão fazendo. O senhor e a senhora que está assistindo a gente em casa, às vezes veem os professores na rua e não tem aí a justificativa e não sabem o que eles estão reivindicando, né? E a maioria também da rede municipal de ensino fica preocupado com as suas crianças que não estão indo para a escola. Mas eu queria dizer o seguinte, para o senhor e a senhora, os professores estão corretos. Na realidade, né, eles fizeram essa manifestação porque é inadmissível, né, um trabalhador que tem lá, já está na lei, a gratificação de mérito, a jornada estendida, e nada é cumprido. Porque na realidade, o que acontece, presidente? A responsabilidade, como o senhor disse, é do prefeito. Mas o que tem que fazer? Essa casa tem que pressionar. Porque na realidade, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, o que acontece? Nós, vereadores da oposição,
nós fomos 4 vereadores em todos os anos do Geraldo Celestino, me corrija se eu estiver errado. Eu, vereador Geraldo Celestino, vereador Guti, vereador Gilvan Passos. É isso, né? Os 4 vereadores da oposição. Nós sempre éramos derrubados no orçamento que vai direcionar os 12% do prefeito. Então o prefeito municipal, ele teve todo o livre-arbítrio para pegar os 12% que sobrou do orçamento para poder colocar na dotação orçamentária e colocar isso aqui na educação, na dotação da orçamentária da educação. Se ele não colocou, ele errou. Se ele errou, os professores estão aqui cobrando, estão certos, eles estão certos. Agora, senhor presidente, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, senhor presidente. Eu não sei se na segunda-feira, estou chegando hoje novamente aqui nessa casa, né, fazer uma reunião com os líderes, e não sei se eu vi pelos jornais, vereadores do PT estão aí do governo também, que o Samuel Vasconcelos, que é líder do governo, parece estar fazendo uma articulação junto ao governo municipal, uma ponte com essa casa. Então, se algum vereador sabe o resultado dessa reunião, dessa ponte, eu gostaria que viesse aqui falar, porque eu não sei também. Estou voltando hoje, para que a gente possa dar uma resposta para os professores, que os professores, eles sofrem muito, né? Sofrem muito, porque na realidade, alguns professores trabalham longe da sua casa, e está aqui na lei, gratificação de mérito. Então, cadê a gratificação de mérito dos professores? Né? Às vezes as ruas, né? Tem lá no Primavera, por exemplo, uma escola, presidente, que ela não tem asfalto. E é errado, está na lei municipal. A rua tem que ter asfalto onde tem escola municipal. Lá não tem energia elétrica. Né? Então está tudo errado, senhor presidente. E quem sofre é os professores. Eu quero aqui também, só para não esquecer de alguns assuntos, senhor presidente, tá, o tempo está encerrando, né? O vereador Serjão teve um compromisso partidário, por isso que ele está ausente hoje, que eu gostaria de deixar registrado o vereador Serjão. E amanhã vai ter uma audiência pública, aqui nessa casa, às 19 horas, né, sobre a região do Fortaleza. E eu queria aqui dizer para todos os vereadores que puderem estar presentes amanhã a partir das 19 horas, quem lembra do promotor público ambiental, Ricardo Manuel Castro, que foi nomeado promotor ambiental do Alto Tietê. Ele está de volta na cidade de Guarulhos e ele não virá. Primeiro oficial de registro de imóveis, virá. A OAB, presidente doutor Alexandre de Sá, virá. Secretário de Assuntos Jurídicos, virá. Juiz Lincoln Antônio Andrade, 10ª Vara Civil, virá, para poder discutir aí o Jardim Fortaleza e as demandas referentes ao loteamento do Fortaleza. Então está registrado aqui o convite para todos os vereadores também. Então, senhor presidente, voltando, e eu dizer para o senhor e a senhora que está em casa, eles também, os professores, não está na lei, tá? Mas eles já estão também reivindicando equiparação com os professores do ensino básico, o básico infantil, para que tenha a mesma equiparação. Eu acho que tudo tem que ser conversado, porque é o seguinte, infelizmente a cidade de Guarulhos hoje, ela está falida, mas eu acredito que o prefeito municipal, ele tem que espremer um pouquinho da educação, e a educação tem que cumprir com os trabalhadores, que são os professores. A educação recebe 25% de verba, é uma verba altíssima, junto com a da saúde. E se ele foi um mau gestor, se ele foi incompetente, ele tem que cumprir os compromissos dele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Boa tarde, senhores vereadores, aos servidores públicos, professores que estão aí na luta. Eu fiquei muito feliz, vereador Romildo Santos, com a colocação de Vossa Excelência. E o que eu acho mais engraçado, senhor presidente, nessa situação, o responsável pela calamidade da cidade se chama PT, prefeito Sebastião Almeida. A situação dos servidores é responsabilidade do prefeito municipal. Tem vereador na tribuna. Aí me admira muito o vereador Rômulo, que faz parte do Partido dos Trabalhadores, vir nessa tribuna após as reivindicações já estar no Tribunal Regional do Trabalho, depois de 14 dias de greve, ele dizer que tem que forçar o prefeito a atender os servidores. E até agora, senhores, a bancada do Partido dos Trabalhadores nada fez.
Quando nós propusemos uma comissão especial de inquérito para investigarmos a questão do Fundeb, primeira coisa que os vereadores do PT colocaram, que a bancada de oposição estava fazendo demagogia. E a posição nossa dentro do Poder Legislativo a favor do funcionalismo sempre foi muito clara nessa tribuna dessa casa. Jamais usamos período eleitoral para fazer propostas demagógicas aqui nesta casa. Então, a responsabilidade, o caloteiro é o prefeito municipal, presidente, professor Jesus. Quem deu calote nos servidores foi o prefeito municipal. Agora, a responsabilidade da situação do município estar nessa calamidade também é culpa do legislativo, sim. É culpa nossa. Porque quando o orçamento, somos nós que votamos o orçamento, somos nós que demos poderes ao executivo remanejar até 100% do orçamento, com o voto antigamente lá atrás, com o voto contrário de nós 4 da oposição. E hoje a oposição aumentou seu número, hoje nós estamos em 8, 9 vereadores que se manifestam como vereadores de oposição, mas infelizmente o governo ainda tem uma base de sustentação sólida dentro do Poder Legislativo. Então eu vou falar para os senhores e para as senhoras que nós da oposição jamais vamos usar essa tribuna para fazer demagogia. A responsabilidade é do PT, a responsabilidade é do prefeito Sebastião Almeida, a responsabilidade é do Moacir. Agora a luta, o caminho que os servidores tomaram foi a greve, que é justa. E quando o PT era da oposição, senhores, eram os primeiros a estar nas ruas, puxando passeata, Eloy Pietá, Orlando Badazini, todos eles. Agora que são governo, viram as costas para os trabalhadores. E depois vem o vereador do PT nessa tribuna, o vereador Rômulo, que votou tudo com o governo, desde o início do mandato dele, colocar que a Câmara tem que tomar posição. A posição nossa já é bem clara, nós somos a favor do funcionalismo. O prefeito disse que recebeu o funcionalismo, professor Jesus, mas não resolveu, está no TRT. Então nós da oposição sempre apoiamos servidores e temos uma posição clara dentro do Poder Legislativo. Nós temos uma posição clara. E a Câmara Municipal, professores, a Câmara Municipal, não estou tirando a responsabilidade do Legislativo, tem sim responsabilidade, porque todos esses anos fomos nós que aprovamos o orçamento, a lei de diretriz orçamentária, e sempre a maioria apoiou os atos do governo. Então, o que nós podemos fazer é apoiar a greve, o governo é responsável, esperamos que o TRT determine o pagamento imediato, porque esse governo não é sério, porque um governo que gasta milhões com a Rede Globo e não paga funcionalismo, é um governo caloteiro, o governo que não é sério, o governo do Partido dos Trabalhadores, senhores. Obrigado. Com a palavra, vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde, presidente. Boa tarde, professoras e professores que se encontram aqui presentes. Boa tarde, vereadoras e vereadores, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Bem, vamos resgatar, primeiro parabenizar a organização da greve, conduzida pelo sindicato, mas o ator principal dentro dessa greve são os professores e os professores. Mas vamos resgatar uma história lá no regime jurídico único, que não estava só os professores, mas estava todos os servidores. Lá eu falei
e aqui na frente da Câmara, que qualquer governo, ou a partir daquela greve, seria difícil qualquer governo sustentar vocês. Vocês se organizaram e mexe com vocês, hoje vocês param. Mas também, hoje tem uma negociação TRT, certo? É uma negociação. É lamentável, Celestino. Aí quando se fala em oposição, não é só 4 de oposição aqui dentro não, porque eu estou aqui também. É lamentável marcar uma reunião conduzida pelo líder do governo, e aqui tem vários professores na Câmara, e hoje vem subir para falar que está com o professor, porque não subiram lá atrás. Não é só um professor que tem aqui, tem mais professores aqui como vereador. Então não venham falar também que nós usamos essa tribuna aqui como palco político, não. Em momento algum, eu sempre me posicionei aqui em defesa da classe trabalhadora, independente com a sua categoria. Agora é lamentável, quando foi tentar abrir uma CPI aqui, o líder do governo tomar a condução na frente e marcar uma reunião com vocês e deixaram vocês até de madrugada lá. Parentes de vocês foram levar cobertor para vocês, isso é lamentável, isso é uma falta de respeito, Ficou mais de um dia para dar um parecer, ainda ao contrário do entendimento dos professores, ao contrário do entendimento daquilo que os professores queriam. Então eu digo para vocês também, presidente, para não conduzir e alongar, que esta casa, vereadores, estão sim a favor, não sei se todos, com os professores sim em a greve. Agora, é uma culpa, uma responsabilidade sim da administração pública e do atual gestor da nossa cidade, que é o prefeito. Mas eu peço para o senhor, presidente, que eu não sei como está no pequeno expediente aí, eu sei que tem o prazo determinado no regimento interno, mas que abra a palavra para um educador aqui fazer uso da fala, e indica até o nome para Vossa Excelência, que a professora Melissa veio aqui ao término desse expediente aqui, que deu uso para ela na tribuna livre, para que ela faça uso da fala aqui. Por favor, é um pedido da direção dos sindicatos, dos diretores também, e das professoras e dos professores. E tenho certeza, como sindicalista que sou, e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, jamais fugirei dos direitos trabalhistas, e principalmente pelo partido que estou, que fala da educação e do trabalhismo, que é PDT. Obrigado. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrado essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre, onde temos 2 vereadores inscritos. Com a palavra o senhor João Antônio Ferreira Santos, por 10 minutos. Não vou. Ô, Helena. Com a palavra o senhor João Antônio, por 10 minutos. Boa tarde ao presidente da casa, boa tarde a todos os vereadores. Não sou professor, tá? Apesar de estar trajado parecendo professor, mas não sou professor. Só para esclarecer. Pessoal, só um minutinho só. Tem uma pessoa na tribuna, por gentileza. Outra coisa, só um minutinho só. Eu só gostaria de ressaltar bem que aqui é Câmara, igreja e outro lugar. Por favor, respeito é bom. Eu respeito vocês, gostaria que você me respeitasse. Obrigado, senhor presidente. Só venho agradecer essa casa legislativa, agradecer a oportunidade que a Câmara tem nos dado de falar aqui, agradecer ao presidente da Câmara, todos os vereadores do município, agradecer também ao senhor prefeito Almeida e a todos os secretários. Pessoal, só um minutinho só, tem uma pessoa na tribuna, por gentileza. Só queria falar para os professores que não me conhecem, que eu não sou professor e nem sou político, tá? Por gentileza, tá? Quero que respeitem minha fala, por gentileza. Obrigado. Quero agradecer todas as secretarias, as coordenadorias
todo o poder legislativo, executivo e judiciário do município. Porque graças a ao poder público, a cidade está do jeito que está nessa situação. Entendeu? Começando pela secretaria e as coordenadorias, primeiramente a Secretaria de Administração e Modernização, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria do Legislativo, Assistência Social e Cidadania, Secretaria de Comunicação, a Secretaria da Cultura, Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e todas as secretarias, a Secretaria da Educação também, porque a cidade está do jeito que está graças ao poder público, legislativo, executivo e judiciário. Eu só queria pedir para o legislativo que fiscalizasse mais. Pedir para o executivo que trabalhasse mais e para o judiciário que desse mais atenção à sociedade. Por quê? Porque tantas coordenadorias, tantas comissões, poder legislativo e a cidade continua parada. Todas as vezes que se procura numa das secretarias algum representante, presidente de secretarias, nós não temos resposta, pelo menos a população. Se os vereadores do Legislativo não conseguem contato com com os secretários, imagine a população. Está difícil e está complicado. Agora, a situação chegou no ponto que está, por quê? Porque o poder público não tem tomado conhecimento, devido conhecimento, não tem fiscalizado. Entendeu? Eu só queria falar o seguinte, que se o legislativo a população não fiscaliza o legislativo, como é que o legislativo vai fiscalizar o executivo? Eu só queria agradecer a oportunidade e pedir para vocês, não sou contra a manifestação, não sou contra a greve de nenhuma categoria. Eu simplesmente sou contra que atrapalhe a vida de outras pessoas. Que a greve seja mais organizada e que vocês lutem pelo direito de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Tenham uma boa tarde, bom trabalho a todos. Com a palavra, o senhor Luciano Carlos Garcia, por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores e boa tarde, professores que estão aqui, estão presentes, né? Senhor presidente, há 6 meses atrás eu tive uma fala aqui e uma cobrança lá da demanda lá no Parque Continental 2, onde as ruas ali não tem asfalto, né? Ali as ruas não tem esgoto e não tem iluminação pública, né? E foi marcada uma reunião logo após essa fala. Infelizmente o pessoal desmarcou a reunião e não deu uma resposta para nós. Aí fica uma cobrança minha como morador ali do Parque Continental, para vocês estar fiscalizando, né? Porque esse é o papel do vereador. E também, eu venho também falar de um segmento que é um dos segmentos mais importantes da cidade de Guarulhos. Hoje eu faço parte da Feira Livre, já sou feirante há 30 anos na cidade de Guarulhos. E o que a gente tem visto, né, e sentido na pele, como a cidade de Guarulhos está abandonada, né? Como que as empresas estão indo embora da nossa cidade pelo descaso desse governo, pelo descaso da mal administração da nossa cidade. E ali na feira a gente tem trabalhos sociais muito grande, né? Onde ajuda milhares de famílias. Ali a gente ajuda a casa de recuperação, ali a gente ajuda moradores de ruas, a gente tem trabalhos de sopão e vários trabalhos sociais. O que eu quero dizer sobre a feira hoje, né? Hoje a feira ela tem sofrido um abandono do poder público. Por quê? Porque não temos banheiro químico, não temos fiscalização. E hoje Guarulhos, em 2015, arrecadou 47 milhões de multa. Para onde foi esse dinheiro, presidente? A gente fala de valores, 47 milhões, né? 15% sai em volta das feiras livres. Hoje uma pessoa que vai na feira hoje toma uma multa. Isso é inadmissível. Por quê? A feira é o maior segmento social. A feira é a única que dá poder de compra para todas as classes hoje. A feira ela movimenta a 4ª economia da cidade. E o poder público, mais uma vez, deixa a desejar. Assim como Guarulhos perdeu 11 grandes empresas
que querem fazer também? A feira está nessa situação, a gente não tem crescimento mais nenhum. E o descaso também é geral na cidade. Por quê? Porque a gente vê aqui os senhores vereadores falando do senhor Almeida, prefeito da cidade, como ele fosse o responsável de tudo. Os vereadores dessa casa aqui deveriam fiscalizar melhor o prefeito. O porquê dessa fala minha, porquê dessa revolta como morador, como profissional, como alguém que produz para essa cidade. Hoje em dia, a gente para analisar o que acontece na cidade hoje. Não tem educação, não tem saúde, não tem esporte, não temos mais nada. A cidade, a gente costuma falar que a cidade está quebrada, mas eu queria saber do senhor presidente aqui, se o salário dos vereadores estão atrasados. Eu também queria fazer uma outra pergunta para o senhor presidente. Por que não corta todos esses comissionados da cidade aqui e dá trabalho, dá salário digno para esses trabalhadores aqui, professores, concursados, professores que têm faculdade, professores que têm família, jogado na rua. Isso é inadmissível numa cidade como Guarulhos. Viu, presidente? Eu quero a atenção do senhor presidente aqui, porque o senhor presidente é professor. E se professor fosse bom aqui na Câmara Municipal, nós teríamos 6 professores brigando frente a frente com o prefeito aqui. Só um segundo. Eu sou professor e sou vereador, porém eu não administro a verba do município, se o senhor bem entender. Eu tenho direito à minha fala. Eu sou um morador, eu falo como morador, eu falo como profissional, e a gente tem que aguentar tudo na cidade, né? Então a gente aqui, viu, senhor presidente? É assim que o senhor faz com o povo, vira a cara? O senhor veio falar sobre feira livre. Não, o senhor está fora do tema. Eu estou falando. Okay? Mas eu não terminei, senhor presidente. Eu não terminei, a falta de educação, eu estou falando. Eu respeito mas a todos que estão aqui, porém o senhor tem que falar dentro do tema. Eu estou Então o senhor tem que saber da competência do vereador para o senhor falar e acusar, tá bom? Eu não estou acusando. Agora vem fazer palanque aqui não, tá bom? Não. É candidato a vereador, palanque aqui não, vai trabalhar na rua. O senhor está questionando se eu sou ou não sou candidato. Eu estou como morador, como município, como alguém que paga imposto aqui. A tribuna é livre, a tribuna é do povo, eu faço parte do povo. Eu posso terminar minha fala? Então fala no assunto, querido, que você agendou que fala sobre feira livre. Então, fala sobre feira livre. Eu vou terminar, se o senhor permitir, eu vou terminar. E é o que eu correspondo ao que o senhor está me dizendo. Bate direto naquilo que o senhor falou, é feira livre. Então ela, para ser livre, tem que ter o apoio do poder público, tem que ter o apoio de vocês. A gente conta com a colaboração dos senhores, né? E outra, parar com esse negócio de tanta multa em volta das feiras. O que a gente vai fazer com os nossos clientes? Isso é inadmissível. Se é uma classe que tem sofremos com a chuva, sofremos com o mau tempo, o desgaste do trabalho, senhor presidente. Então, a gente veio aqui como recurso pedir, para os senhores vereadores olhar diferente para a Feira Livre, com projetos que sejam eficazes, porque 16 anos nós não tivemos projeto para o crescimento das feiras na cidade de Guarulhos, e hoje nós, como profissional, temos sofrido. Tá bom? Eu encerro a minha palavra e agradeço pela oportunidade e falo como um profissional da cidade, não como candidato. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrado essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Pela liderança do Democrata, senhor presidente. Liderança do partido, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, demais funcionários do município, os professores aqui presentes, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Primeiramente, eu diria que me solidarizo com todos os professores em greve nesse município e deixar bem claro que o Partido Democrata não compactua com esta atitude do governo municipal.
Isso só demonstra a falta de planejamento. Porque o ponto principal de um governo é separar os recursos públicos para pagar seus servidores. Isso é matemática, isso é muito simples. Você tem uma coisa na administração pública que se chama-se contingenciamento. Quando a conta não fecha, você precisa reduzir alguns gastos para fazer cumprir as suas obrigações principais. E uma das obrigações principais em qualquer administração pública é o funcionalismo. Então, é inadmissível esta Câmara Municipal lá atrás, senhor presidente, votar projeto de lei como assim o fez, aprovando determinados direitos aos servidores e simplesmente de forma casuística, de forma injustificável, o governo municipal não demonstra por que não conseguiu honrar. Primeiro que as contas do município é um caixa preta. Nenhum de nós sabemos nesse momento qual é a realidade, qual é o impacto desses direitos que ora está sendo cobrado. Direito que ora está sendo cobrado, porque já foi conquistado lá atrás. E não só isso, perde toda a cidade com isso. Não é o governo por si só que administra a cidade, perde a população. São 110 mil crianças aproximadamente sem aulas. A greve é legítima, é perfeita e tem que continuar enquanto esse direito não for cumprido. Merece o apoio da Câmara Municipal. Eu especificamente, enquanto advogado de origem da área trabalhista, jamais compactuo com o descumprimento de qualquer direito, por mais simples que o seja. Já me posicionei aqui em reiteradas oportunidades, quando foi, por exemplo, a questão do regime jurídico único, aquele absurdo que queria empurrar de goela abaixo. Tanto que o prefeito e quem administra a cidade, entre aspas, pagaram para ver, mas a justiça julgou legal aquela greve de 5 de outubro do ano passado e foram obrigados a recolher o projeto em questão. Tal qual a mesma situação recentemente com relação à gratificação dos procuradores. O prefeito mandou o projeto para essa casa, incorporando tão somente a gratificação dos procuradores. Esta casa, mais uma vez, se posicionou contrário e votou a favor de todos os servidores que recebem salário disfarçado de gratificação. Aí vem o prefeito e vetou a nossa emenda. E esta casa vai fazer o seu papel, acredito eu, vai derrubar este veto do prefeito, porque nós não podemos trabalhar de forma casuística. Por que ele não reduz o gasto com as Civitas? Civitas essas que, segundo as informações, tem diversas investigações a nível de Ministério Público, por conta de suposto de desvio de dinheiro. Cadê o secretário da Educação, então, que atualmente é vereador e não está aqui para atender os servidores? Por quê? Pediu licença para não ter o afronta, né? Então, esta casa faz o seu papel. Esta casa, se não a maioria, mas os vereadores que têm interesse pela cidade, faz o seu papel. É tanto que diversas votações, inclusive investigação recente de uso indevido de verba pública, infelizmente não foi à frente. Não foi à frente porque a maioria não quis. Então, eu tenho posição, o Partido Democrata tem posição e alguns outros vereadores têm posição. O que a gente não pode colocar é todos no mesmo ralo. Nós temos que separar o joio do trigo. Agora, o governo municipal precisa contingenciar, precisa definir quais são suas prioridades, que encerre o contrato com as Civitas, que reduza os seus gastos, que reduza o gasto com outros materiais, mas cumpra suas obrigações. Até porque salário é sagrado e precisa ser cumprido. Então, este vereador solidariza com os senhores servidores e que o prefeito cumpra a sua parte, porque esta Câmara já fez a sua parte quando aprovou a lei em questão. Suspendo trabalhos por 10 minutos. Eu quero convidar... Pela ordem, senhor presidente, para não se incomodar. Rapidamente, senhor presidente. Só para poder ver se o... Já suspendi. A Melissa, por favor, Melissa.
Boa tarde. Meu nome é Melissa Rossella, sou professora da Escola Isolina Alves Davi, do município de Guarulhos. Senhores vereadores, eu trouxe escrito, eu vou ler, para que fique mais claro. Eu sou professora há 24 anos, 19 anos na Prefeitura de Guarulhos. Já presenciei muitas coisas boas e algumas desagradáveis. Pois bem, quis fazer uso desse espaço hoje, não para falar o que os senhores já ouviram no último dia 2 de agosto, quando eu fiz parte da comissão que participou da reunião com os senhores e o sindicato. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, pois algum cidadão se deixa iludir por falta de conhecimento. Quero começar com a atribuição do senhor prefeito. Dentre muitas atribuições dele está a elaboração de políticas públicas para a saúde, educação, habitação e entre outros fatores pertinentes ao bem-estar e qualidade de vida dos munícipes. E como representante do Poder Executivo, é o prefeito que encabeça a administração da cidade, empreendendo a gestão da coisa pública e do controle do erário, tesouro ou verba pública. E como representante... Os vereadores têm 4 funções principais. Primeiro, a função legislativa. Segundo, a função fiscalizadora. O vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos e a observância do orçamento. E também fiscalizar através de pedidos de informações. Tem também a função do assessoramento ao jurídico, ao executivo, e função julgadora. A Câmara tem a função de apreciação das contas públicas da administração e da apuração de infrações político-administrativas por parte do prefeito e dos vereadores. Pois bem, os senhores têm conhecimento do Fundeb e suas aplicabilidades. Caso não tenham, eu trouxe aqui e posso deixar para que os senhores possam ler. Uma das funções, e vou citar rapidamente, onde pode ser aplicada tal verba, bem como disse o presidente do STAP, o Rogério, em nossa reunião no último dia 2, e reproduzida pelo senhor Samuel Vasconcelos, líder do governo na Câmara, em entrevista para a TV, é uma verba carimbada, ou seja, ela não poderia ser usada para outros fins, senão a educação. Entre tudo que tem aqui nesse documento de 10 páginas, eu vou rapidamente para o último item. A obrigação de se aplicar o mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério não é impossibilitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi uma das falas que nós não tínhamos recebido, porque ia estourar os 54% possível. Pois bem, isso não procede, pois a verba do Fundeb nada tem a ver com o orçamento de arrecadação do município, sendo uma verba federal e que pelo que consta e que foi dito até no dia 2 para nós, essa verba veio. E uma outra dúvida que surgiu durante nossas conversas nessa manifestação, porque nós já estamos aí há bastante dia na rua, e muito tempo na rua, e esperando o senhor prefeito por quase 15 horas numa reunião onde ele nada propôs, nós pudemos conversar bastante. E uma das conversas surgiu a lei que inclui o Fundeb no 12º do Legislativo. E como eu gosto de ter as informações de fonte segura, como eu disse até ao senhor presidente no último dia 2, eu pensei que ninguém melhor que os senhores para nos responder. A informação procede? E como está essa lei? Foi votada? Foi aprovada? E ainda nas atribuições dos senhores, não é de hoje que se fala do não pagamento e cumprimento do nosso plano de carreira. Minha pergunta é: o que os senhores, com a função e obrigação de acompanhar e fiscalizar e cobrar do Executivo, têm feito em relação a essa demanda? Por que chegamos a esse ponto? O senhor Geraldo Celestino propôs na última reunião do dia 2 instaurar uma CPI para apuração dos fatos. É justo. Porém, essa falta de pagamento dos nossos direitos se estende desde fevereiro, e com equiparação das PEIs e PEBs. Se tivesse sido feito desde então, teríamos já transcorrido 120 dias para a conclusão da mesma. Por que agora, com todos os prazos estourados? É assim necessário, mas nesse momento não resolve o nosso problema. O que resolve agora, com essa greve já instaurada, é o pagamento imediato dos valores integrais, pois como podemos confiar
Como podemos confiar que teremos o pagamento em data futura, se um acordo já foi descumprido? Aqui, diante do exposto, nos parece uma cadeia de responsabilidades não cumpridas. Senhor presidente, professor Jesus, o senhor me procurou no dia 2, ao sairmos dessa casa, ainda ali na calçada, e me disse que eu deveria compor a comissão que conversaria com o senhor Almeida para fazer tal cobrança. Pois bem, no rol de cobranças que trago hoje, lhe pergunto: o senhor, como presidente da Câmara dos Vereadores de Guarulhos, cobrou de seus colegas os pareceres em relação à fiscalização do Executivo nesse caso? E que resposta pode nos dar? Senhores vereadores, fizeram tal fiscalização? Que explicações sobre essa verba e sua aplicação podem nos dar? Esperamos poder contar efetivamente com o cumprimento da obrigação dessa casa, pois o sentimento de abandono não é só com o cuidado da cidade, mas com a valorização de quem, de verdade, leva o nome da cidade nas costas, que são seus funcionários e professores, e que, independente de administração, segue ano após ano, eleição após eleição, cumprindo com sua obrigação de servir o munícipe com qualidade e carinho. E só para encerrar, professor Rômulo, a nossa manifestação, como o senhor disse que poderiam estar na rua conosco, agradecemos, mas não é isso que nós queremos. Vocês não precisam vir para a rua conosco. Nós não somos manobra para utilização em eleição. Nós queremos que os senhores cumpram aqui dentro a obrigação de vocês. Obrigada. Reabertos os trabalhos. Senhor presidente, pela liderança da oposição. Pela liderança, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, eu queria
Queria responder para o senhor Luciano Carlos Garcia, ele está aí ainda? Luciano Carlos Garcia? Isso. Luciano Carlos Garcia, é o seguinte, a prerrogativa dos comissionados é do prefeito municipal. Essa casa aqui não tem como interferir, é livre-arbítrio do prefeito municipal. Outra situação, pessoal, só um minutinho, por favor, Só um minutinho, por favor. Esse é o prefeito do PT. Essa aqui não, eu sou do Democratas. Na realidade, a nossa intenção, se vocês quiserem que eu ajude vocês e explique, eu vou explicar. Agora, se vocês não deixarem explicar, eu não vou falar, né? Na realidade, eu não tinha que nem que estar aqui para poder dar explicação. Eu não faço parte da mesa, não faço parte do governo, eu estou do mesmo lado de vocês. Se vocês acharem que eu estou contra, eu me retiro, né? Pessoal, é o seguinte, ó, que eu queria dizer para vocês... Meu tempo aí, senhor presidente. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, na realidade, nós temos um plano até do ano que vem, se Deus quiser, e eu tenho fé nisso que nós vamos ganhar, né? O Geraldo Celestino, acho que é o candidato dele, eu acho que é o nosso, do Democratas. Nós vamos enxugar a máquina assim, para não acontecer esse tipo de coisa, faltar dinheiro na educação e outros setores. Eu quero dizer para o senhor, Luciano, só um minutinho, por favor, pessoal. Senhor Luciano, eu sou um vereador, se o senhor puxar na internet, se eu puxar os processos, eu tenho quase 17 processos no Ministério Público e na Polícia Federal, contra a atual administração. No setor da alimentação escolar, eu fui o único vereador aqui que deu flagrante de salsicha e almôndega vencida dentro do DASE, Departamento de Alimentação e Suplemento Escolar, onde eram criados 6 gatos para comer os ratos lá dentro. Isso saiu no Jornal Folha Metropolitana. Outra situação, eu deti encarregados da Secretaria de Educação, levei para o 6º DP. Levei lá junto a perícia, depois de 3 meses o delegado me deu, mandei para o Ministério Público, faço minha função sim como fiscalizador. Outra situação, em abril de 2009, eu e o vereador Geraldo Celestino entramos na Polícia Federal contra uma pessoa que veio aqui e fez denúncia do prefeito Almeida. Eu, o vereador Geraldo Celestino e o Eduardo Cameio Kizak, do PSDB. Em 2013 somente, o delegado da Polícia Federal nos chamou para poder depor, quase 4 anos depois, e o processo já tinha sido arquivado. Foi desarquivado, o delegado já perguntou para mim, não sei para o vereador Geraldo, depois o vereador Eduardo Cameio. O que eu estou falando aqui está sendo registrado, filmado e está aqui grafado. Posso responder civilmente ou criminalmente. Ele falou assim, não acredito, você nunca foi chamado? Não. Mas a pessoa que que deu a declaração, fazendo as denúncias em cima do prefeito Almeida, quando chegou na Polícia Federal, ele simplesmente retirou o processo e disse que ele estava nervoso, porque ele perdeu o emprego. Entendeu? Agora, o que acontece? O processo continua andando na Polícia Federal. Então, eu queria dizer, eu só dei 2 casos para vocês verem que a gente faz a nossa parte. Eu, o vereador Geraldo Celestino, presidente, nós entramos na Justiça quando também colocaram vários radares na cidade de Guarulhos. As empresas foram multadas de mais de R$300 mil, tanto a prefeitura como as empresas, porque eles colocaram radar em Guarulhos com o sistema de emergência. A lei federal não permite isso. Emergência, calamidade pública. E nós ganhamos e derrubamos o radar na cidade de Guarulhos. Então, só para dizer para o senhor que nós fiscalizamos sim. Tá, e muitas outras situações que eu não vou entrar em detalhes aqui. Quero dizer para vocês, vou falar todos os nossos processos que nós temos no Ministério Público e na Polícia Federal. Eu vou passar aqui, vou passar o meu tempo e não vou falar tudo. Eu queria dizer também que referente ao orçamento, o ordenador do Legislativo, que é o presidente Jesus, ele recebe 4,5% de todo o orçamento do Executivo Municipal. Esse orçamento, ele é dividido em dotações orçamentárias dentro da Câmara Municipal. O que acontece? A verba do Fundeb, respondendo já também a professora Melissa, na realidade ela tem que constar no orçamento. Não faço parte da mesa, mas estou respondendo para vocês. Tem que constar no orçamento, só que na realidade essa Câmara Municipal nunca usou verba nenhuma do Fundeb. Quando chega no final do ano, em dezembro, até o dia 31 de dezembro, a Câmara Municipal tem que devolver todo o dinheiro que é chamado duodécimo, é devolvido para a Prefeitura Municipal. Então a Câmara Municipal nunca utilizou dinheiro nenhum do Fundeb, só para deixar claro e registrado e respondido para vocês, tá bom? Outra situação é que... Pessoal, é o seguinte, outra situação, então respondendo o senhor, que pretende pleitear uma vaga na Câmara Municipal, o salário do senhor também, quando o senhor virar vereador, não vai atrasar, porque aqui a Câmara Municipal, um investiga o outro e um está em cima do outro, tem o presidente e vice-presidente. É verdade. Ao contrário, pessoal, ao contrário do Executivo. Nosso papel
de legisladores, que é fiscalizar o executivo, nós fazemos. Como eu disse para vocês, só esse vereador tem mais de 15 processos no Ministério Público e na Polícia Federal. Agora, quando nós passamos o processo para a Polícia Federal, para o Ministério Público, aí já é o Ministério Público, é o promotor, é o juiz que vai dar seguimento em todo o processo, em tudo que nós investigamos, com toda a pauta, tudo que nós pegamos de errado, com tudo que para eles poderem realmente seguir em frente. Nosso papel como vereador, pelo menos eu, como vereador da oposição, o vereador Geraldo, somos os dois vereadores que temos mais processos contra a atual administração, nós fazemos. Agora, se vocês têm que cobrar o vereador que vocês conhecem, o que vocês votaram, vocês cobrem ele individualmente. Mas esses dois vereadores aqui, é só vocês puxar que vocês têm certeza. Pessoal, eu tenho certeza que eu estou com a consciência tranquila, porque no RJU, como disse aqui o vereador Laércio Sandes, a primeira audiência pública, quem fez para poder proteger os funcionários públicos foi esse vereador com o presidente de funcionários públicos. Aqui estavam todos os presidentes de associações que representam cada categoria do funcionalismo público. E fui eu que chamei a primeira audiência pública preocupado com a RJU. Então, eu estou só aqui esclarecendo para vocês a minha parte. Agora cada um que esclareça a sua. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, aos professores, eu ouvi atentamente. Eu acho que vocês vieram aqui para reivindicar e discutir. Pelo 151. Eu ouvi atentamente a vereadora Melissa e tudo que ela colocou, a professora Melissa, eu ouvi atentamente o que ela colocou aqui. Só um minutinho, gente. E ela está correta, a função do vereador é legislar e fiscalizar. Para nós apresentarmos uma comissão especial de inquérito, são necessários 11 assinaturas. 11 assinaturas. Desde o início do governo, passou pelo governo Eloy Pietá e o governo Sebastião Almeida, nós da oposição, nós não conseguimos 11 assinaturas dos vereadores para investigar essa caixa preta que é o governo municipal. O que nós fazemos? Nós encaminhamos, como o vereador Romildo colocou aqui, nós encaminhamos para a justiça. A justiça é lenta, demora. Para vocês terem uma ideia, eu entrei com uma ação em 2005, contra o prefeito Eloy Pietá, o tribunal julgou o mês passado. Absurdo a justiça. Agora a função de legislar e fiscalizar é da Câmara. Nós da oposição somos minoria. Nós queremos investigar o Fundeb, nós queremos investigar a verba da educação. Com 9 assinaturas nós não conseguimos. Só temos 9. E a lei orgânica, calma, vamos ouvir. A lei orgânica, o regimento interno, diz que é 11 assinaturas. Temos 9. A partir do momento que tivermos com 11 assinaturas, aí vai ser aberta a comissão especial de inquérito. E o que o pessoal do PT, os vereadores do PT, colocou lá, que é 120 dias, faltaram com a verdade. O regimento interno, professora Melissa, diz que é até 120 dias, pode ser 30 dias, mas tem que investigar. E nós não conseguimos, nós não temos 11 assinaturas. A saída nossa é a justiça. Ou a greve, que é o direito de vocês. Obrigado, senhor presidente. Sim. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 36ª sessão ordinária de 21 de junho de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores falados para nessa comissão, os contrários manifestem. É aprovado. 37ª sessão ordinária de 23 de junho de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores falados para nessa comissão, os contrários manifestem. Aprovada. Encontra-se sobre a mesa o pedido formulado pelo Executivo Municipal solicitando prorrogação de prazo para responder o seguinte requerimento. 1586/16, de autoria do vereador Toninho Magalhães, que solicita informações sobre o requerimento 542/16 e dívida dos municípios de Guarulhos com fornecedores de 2013 a 2016. Em votação. Os horários para nessa comissão, os contrários manifestem. Aceito o pedido, comunique-se.
Solicito aos vereadores integrantes da Comissão Especial de Estudos das Enchentes que reúnem-se e verifiquem quem substituirá o vereador Guti na presidência dos trabalhos. Encontra-se sobre a mesa os balancetes do IPREF, AGRU, SAI, Prefeitura, Broguaru e dessa agilidade relativos ao mês de junho de 2016. Então, item primeiro, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2020-2016. Informações referentes à sinalização viária e pintura de solo na rua Senador José Bento, no Bom Sucesso. Autor, Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Leitura, discussão e votação do requerimento 2021 de 2016. Informações referentes à sinalização viária e pintura de solo na rua Moacir Zanardi da Barian, no Parque Residencial Cumbica. Autor, Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 2022 de 2016. Informações referentes à implantação e manutenção da sinalização viária e pintura de solo na passagem Ará, no bairro Nova Bom Sucesso. Autor, Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pelo 51, senhor presidente. Pelo 51. 51, vereador. Senhor presidente, eu vou ser breve. Na realidade, senhor presidente, só queria deixar aqui um pedido, né, para todos que assistem a TV Câmara. Na realidade, eu queria aproveitar a audiência aqui da TV Câmara e mais os colegas da Câmara para falar sobre o caso do pequeno Lucas José, um garoto de 6 anos que possui síndrome de Arnaud-Chiari. É uma doença rara que pode comprometer a vida dele. A cirurgia em Barcelona, para acessar a doença, custa R$120 mil. Quem quiser acessar o Facebook do Lucas, do pequeno Lucas, para ajudar, é Lucas José 10. Lucas José 10. Ele sonha em ser jogador de futebol pelo Santos. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de conhecer ele, o vereador Edmilson, na quermesse da comunidade católica Shalom. A família faz parte da comunidade católica Shalom. E o pequeno Lucas, infelizmente, só tem condições de sobreviver se fizer essa cirurgia em Barcelona, que custa R$120 mil. Quem puder ajudar, entrar no Facebook, Lucas José 10, morador da cidade de Guarulhos, da região do Macedo. Eu acredito que quem tem ou teve alguma pessoa na família com doença, sabe do que eu estou falando. Agora, aquelas pessoas que são insensíveis, que não conseguem escutar nenhum pedido desse, de uma criança, ou quem não tem filho, ou quem não tem alguém que passou na família, eu agradeço se puder realmente ouvir, Eu tenho certeza que todos que estão aqui são educados, são da Secretaria de Educação, e a gente pede gentilmente que ajude o Lucas José 10. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir também para me retirar, que tem um compromisso em São Paulo, senhor presidente. Obrigado. Item quarto, o senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2023 de 2016. Informações referentes à implantação da faixa de pedestre na bifurcação das ruas Luiz Silvestre e José Lourenço Neves, no Jardim Bom Clima. Autor, Dr. Lárcio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento 2024 de 2016. Informações referentes à sinalização viária e pintura de solo na rua Cachoeira do Sul, no Jardim Jaci. Autor, Dr. Lárcio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item sexto. Leitura, discussão e votação do requerimento 2025 de 2016. Informações referentes à sinalização viária e pintura de solo da rua Pardinho, no Jardim Paraíso. Autor, Dr. Lárcio Santos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para discutir, vereador? Para encaminhar, senhor presidente. Então, encerrada a discussão, votação para encaminhar, vereador Lárcio Santos. Senhor presidente, público presente, esses 13 primeiros requerimentos que estão sendo votados ou já foram votados, os 13 tratam da mesma situação.
questões de sinalização de rua na nossa cidade. São vários e vários ofícios que este vereador o faz, se não só eu, os demais colegas também, e a resposta do governo, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, que vai entrar numa programação. Não sabemos se esta programação é para este século ou se para o próximo século. A realidade é essa. Infelizmente, é uma cidade que se arrecada tanto com multa de trânsito, é crescente a arrecadação, era 35, 40 milhões, 47 milhões, caminhamos para os 50 milhões de reais e não percebemos em nenhum momento a aplicabilidade destes recursos onde de fato tem que ser aplicado. Na melhoria do trânsito, na sinalização e também na educação do trânsito. Porque multa de trânsito tem uma destinação específica, está expresso no Código de Trânsito Nacional. Mas, infelizmente, o governo municipal, através do seu secretário de Trânsito e Transporte, acho que não sabem disso. Porque, se soubessem, daria a atenção necessária aos questionamentos que os vereadores os fazem, que eu não sou diferente. Lamentavelmente, aqui tem 2 pesos e uma medida. Quem é do Partido dos Trabalhadores é bem atendido. Quem não é do Partido dos Trabalhadores não é atendido. E eu provo. Não adianta rir não, Rômulo, que eu provo. Você vai lá no Bambi, e lá no Bambi tem sinalização de rua que está totalmente tomada por terra, mas foi feita a sinalização. Agora você vai no Jardim Cumbica, você vai em qualquer outra região que comporta a sinalização e não foi feita, Rômulo. Então não adianta rir, porque a realidade é crua e seca. Só não enxerga quem não quer enxergar, né? Onde estão as multas de trânsito? As multas de trânsito estão desviando os recursos para outras finalidades que não é aquela prevista na legislação própria. Agora vieram, eles estão querendo agora arrecadar mais. Reduziu a quilometragem da Avenida Tiradentes para 50 km por hora. Tudo que o prefeito de São Paulo faz, Guarulhos copia. Só que copia sem embasamento, sem estudo, sem comprovabilidade de nada, só com o intuito de arrecadar. Infelizmente, são 13 requerimentos que eu fiz, seguramente as respostas serão as mais esdrúxulas possíveis, mas vão acabar não atendendo. Então, esta é a realidade da nossa cidade. Uma administração do faz de conta, Já vim aqui mais de uma vez, eu não pleiteio nada em nome próprio, não preciso do governo para nada. Quando eu peço, é em nome da população ou quem me cobra. Então o governo precisa cumprir com a sua obrigação, independentemente da bandeira partidária, precisa parar com isso. Nós trabalhamos para a cidade, não para um partido político. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7º. Leitura, discussão e votação do requerimento 2026 de 2016, informações referentes à sinalização viária e pintura de solo na Avenida Santa Efigênia, na Vila Paraíso, Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8º. Leitura, discussão e votação do requerimento 2027-2016, informações referentes à assinação viária e pintura de solo na Rua Mônica Aparecida Moreira, no Jardim Fátima. Autor, Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9º. Leitura, discussão e votação do requerimento 2029 de 2016, informações referentes à assinação viária e pintura de solo da Rua Jerônimo Monteiro, no Jardim Paraíso, autor Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10º. Leitura, discussão e votação do requerimento 2030 de 2016, informações referentes à assinação viária e pintura de solo na Rua Águas de Lindóia, na Vila Marilda, autor Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 2031 de 2016, informações referentes à assinação viária e pintura de solo da Rua Mimoso do Sul, no Jardim Paraíso, autor Dr. Laércio Santos.
Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 2033 de 2016. Informações referentes à cidadão viária e pintura de solo da rua Capivari, no Jardim Paraíso, autor Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 2034 de 2016. Informações referentes à cidadão viária e pintura de solo na Avenida Santana do Mandaú, em frente ao número 1220, no bairro de Cidade Parque Alvorada, autor Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 2081 de 2016. Informações referentes à retirada e cobertura de assento do ponto de ônibus na Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, em frente ao número 893, no Parque Renato Maia, autor Toninho Magalhães. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 2082 de 2016. Informações referentes às podas de árvores realizadas no município de Guarulhos, autor Toninho Magalhães. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 16. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Lércio Santos. Senhor presidente, eu solicito, quando chegar cópia do item 15, seja disponibilizado a esse vereador uma cópia da mesma. Defiro, vereador. Obrigado. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 2088 de 2016. Informações referentes ao programa Leve Leite, instituído pela Lei nº 5.732 de 2001, autor Edmilson Americano. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 2118 de 2016. Informações e cópia do protocolo número 25.203 de 2014, que trata sobre podas de árvores, autor Toninho Magalhães. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 2119 de 2016. Informações e cópias dos protocolos número 5.251 de 2011 e 28.719 de 2014, que tratam sobre podas de árvores, autor Toninho Magalhães. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 2130 de 2016. Informações referentes ao cascalhamento da Rua dos Eucaliptos, no bairro das Malvinas, autor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrar a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 2131 de 2016. Informações referentes ao cascalhamento da Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento 2132 de 2016. Informações referentes à troca de lâmpadas queimadas na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 2133 de 2016. Informações referentes à roçagem no córrego localizado na Rua dos Eucaliptos, no bairro de Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 2134 de 2016. Informações referentes à roçagem no córrego localizado na Viela 8, no bairro das Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 2135 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua dos Eucaliptos, no bairro de Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 2136 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento 2137 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Viela 8, no bairro de Malvinas, autor Dr. Vitor da Farmácia.
Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento 2138 de 2016. Informações referentes à quantidade de médicos ginecologistas que atende na UBS do Vila Fátima. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento 2141 de 2016. Informações referentes à instalação de um braço de iluminação no poste da Rua Fábia, em frente ao número 100, no bairro de Cidade Parque Alvorada. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento 2142 de 2016. Informações referentes à instalação de rotatórias entre as ruas Santo Antônio do Ingá e Rua Taraucá, no Jardim Cumbica. Autor, Dr. Lércio Santos. Item 30, sou secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2143 de 2016. Deixa eu só, perdão. O item 29. Retificando. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 30. Leitura, discussão e votação do requerimento 2143 de 2016. Informações referentes à instalação de rotatórias entre a Rua Luiz Silvestre e Rua José Lourenço Neves e Rua Ludovico Casadei, no Jardim Bom Clima. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 31. Leitura, discussão e votação do requerimento 2144 de 2016. Informações referentes à instalação de placa de sinalização de redução de velocidade na esquina da Avenida Santa Efigênia com a Rua Dom Silvério, na Vila Paraíso. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 32. Leitura, discussão e votação do requerimento 2145 de 2016. Informações referentes ao serviço de tapa-valas na Rua São José da Laje, em frente ao número 1002, no bairro de Cidade Parque Alvorada. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, contrários manifestem. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 33. Leitura, discussão e votação do requerimento 2146 de 2016. Informações referentes à limpeza do córrego que cruza a Rua São José da Laje, no bairro de Cidade Parque Alvorada. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam, comissões contrárias manifestem. Será a votação aprovada em caminhos. Item 34. Leitura, discussão e votação do requerimento 2147 de 2016. Informações referentes à instalação de um braço de iluminação no poste da Rua São José da Laje, em frente ao número 976, no bairro de Cidade Parque Alvorada. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem, comissões contrárias manifestem. Será a votação aprovada em caminhos. Item 35. Leitura, discussão e votação do requerimento 2148 de 2016. Informações referentes à implantação de sentido único de direção na Rua Luiz Silvestre, em frente ao Parque Municipal Onofre Miranda Neto, no Jardim Bom Clima. Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerra a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam, comissões contrárias manifestem. Será a votação aprovada em caminhos. Item 36. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lércio. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comunicado, marcar reunião da comissão especial que está analisando o projeto de lei do Executivo, que analisa a autorização de fundo dos fundos para a próxima quinta-feira, às 13h30. Próxima quinta, às 13h30, vereador. Perfeito, a reunião da comissão especial. Ok. Item 36. Leitura, discussão e votação do requerimento 2149 de 2016. Informações referentes à instalação de placa de orientação de entrada no bairro do Jardim Santa Lídia, na Avenida Jamil João Zarif, no bairro Santa Vicência. Autor, Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem, comissões contrárias manifestem. Será a votação aprovada em caminhos. Item 37. Informações referentes à limpeza do bueiro localizado na Rua Jaques, em frente ao número 160, no Parque Primavera. Autor, Dr. Lércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 38. Leitura, discussão e votação do requerimento 2151 de 2016. Informações referentes à implantação de redutor de velocidade na Rua Suíça, no Jardim São Francisco. Autor, Dr. Laércio Santos. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 39. Leitura, discussão e votação do requerimento 2152 de 2016. Informações referentes à implantação de redutor de velocidade na Avenida Armando Bey, na Vila Nova Bom Sucesso. Autor, Dr. Laércio Santos. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 40. Leitura, discussão e votação do requerimento 2153 de 2016. Informações referentes à instalação de guarda-reio ou corrimão na beira do córrego localizado na Rua São José da Laje, no bairro de Cidade Parque Alvorada. Autor, Dr. Laércio Santos. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovado. Encaminhe-se. Item 41. Leitura, discussão e votação do requerimento 2196 de 2016. Informações referentes à colocação de tampas de bueiro na Viela 8, no Parque Primavera. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 42. Leitura, discussão e votação do requerimento 2198 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Nossa Senhora de Fátima, no Parque Primavera. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 43. Leitura, discussão e votação do requerimento 2199 de 2016. Informações referentes à instituição que faz o acompanhamento dos adolescentes que ocupam a LA, Liberdade Assistida. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 44. Leitura, discussão e votação do requerimento 2200 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Anita Garibaldi, no Anita Garibaldi. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 45. Leitura, discussão e votação do requerimento 2201 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua 3, no Anita Garibaldi. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 45. 46. Leitura, discussão e votação do requerimento 2202 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua José Coutinho, no Jardim Fortaleza. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 47. Leitura, discussão e votação do requerimento 2203 de 2016. Informações referentes à limpeza e pavimentação asfáltica da viela existente na Rua Roberto Militão, no Jardim Fortaleza. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 48. Leitura, discussão e votação do requerimento 2204 de 2016. Informações referentes à limpeza e à pavimentação asfáltica da viela que liga as ruas Luiz Caputo e Mariana Imatura, no Jardim Fortaleza. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Item 49. Leitura, discussão e votação do requerimento 2206 de 2016. Informações referentes à reabertura da Policlínica Bom Sucesso. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovado. Encaminhe-se. Item 50. Leitura, discussão e votação do requerimento 2208 de 2016. Informações referentes à implantação de iluminação pública na Estrada do Elenco, no Parque Primavera. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, será discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Será a votação aprovada. Encaminhe-se. Solicito o meu vice, vereador Dr. Laércio Santos, para assumir os trabalhos, por gentileza. Item 51, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2210 de 2016. Informações referentes à troca de lâmpadas queimadas na Rua Nair de Oliveira, no Jardim Fortaleza. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 52, ao senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2211 de 2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Sebastião Palmeira, no Jardim Fortaleza. Autor, Dr. Vitor da Farmácia.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 52, ao senhor secretário para leitura. Retificando, item 53, senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2212-2016, informações referentes ao cascalhamento da viela 8, no Parque Primavera, autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 54, senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2213-2016, informações referentes à implantação de lombadas na rua Paulo Sérgio de Abreu, no Jardim Fortaleza, autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 55, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2214-2016, informações referentes à implantação de escadarias na vielas do Jardim Fortaleza, autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 56, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2216-2016, informações referentes à implantação de escadaria na viela que dá acesso à rua Paulo Sérgio de Abreu, no Jardim Fortaleza, autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 57, senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2219-2016, informações referentes à implantação de escadaria na viela que dá acesso à rua Kazuko Fuji Sujimizu, no Jardim Fortaleza, autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 58, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2227-2016, informações referentes à festa da comunidade japonesa realizada no Bosque Maia em 2013, autor, Dr. Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 59, senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2228-2016, informações referentes à festa do trabalhador realizada em 1º de maio de 2015, autor Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 60, senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2229-2016, informações referentes à encenação da Paixão de Cristo, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2015, autor do Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 61, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2230 de 2016, informações referentes às obras de pavimentação na rua Monte das Oliveiras, no Parque Santos Dumont, autor Serjão Inovação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 62, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2240 de 2016, informações referentes à manutenção da rua Tucuruí, na cidade de Tupinambá, autor Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 63, ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2269 de 2016, informações referentes ao senhor Evanildo Ferreira da Silva, na administração pública municipal, autor Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 64, senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2280 de 2016, informações referentes à área localizada na rua Jaime dos Santos Filho, ao lado da UBS do Jardim Palmira, autor Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se.
Item 65, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2281 de 2016. Informações referentes à área localizada na rua Aparecido Lima Correia, número 95, na Vila Itapuã. Autor, pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 66, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2324 de 2016. Informações referentes ao atendimento ginecológico na UBS Recreio São Jorge. Autor, do Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 67, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2373 de 2016. Informações referentes à execução de melhorias na rua Maria das Dores Cândida de Jesus, no Jardim das Laranjeiras. Autor, doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 68, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2374 de 2016. Informações referentes à previsão para colocação de tela na área de lazer localizada na Avenida Prefeito Antônio Costa Santos, no Jardim Rossi. Autor, doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 69, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2375 de 2016. Informações referentes à implantação de uma academia popular na Avenida Prefeito Antônio Costa Santos, no Jardim Rossi. Autor, Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 70, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2376 de 2016. Informações referentes à previsão para a troca de brinquedos que estão na área localizada na Avenida Prefeito Antônio Costa Santos, no Jardim Rossi. Autor, doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Pela ordem. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Para justificar a ausência do vereador Gilvan por motivos de saúde e do vereador Mato Grosso por motivos partidários. Justificado, vereador. Registrado. Item 71, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2377 de 2016. Informações referentes à execução de serviço de tapa-valas na rua Alzira Justina de Oliveira, no Parque das Laranjeiras. Autor, doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 72, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2378 de 2016. Informações referentes à execução de serviço de tapa-valas na rua Elvira Pires de Oliveira, no Jardim Adriano. Autor, doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 73, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2401 de 2016. Informações referentes ao aprofundamento da calha do córrego Baquirivu, que passa ao lado do bairro do Jardim das Nações. Autor, professor Samuel Vasconcelos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Item 74, senhor secretário, para leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2418 de 2016. Informações referentes à inscrição número 118.330 no programa Minha Casa Minha Vida. Autor, doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. Tendo em vista o término do horário regimental, declaro por encerrado o grande expediente. Passando à ordem do dia. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Retificando o item primeiro prejudicado por falta de parecer,
Passemos ao item segundo, ao senhor secretário para a leitura. Item segundo, segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.060 de 2015. Autoriza a permuta de áreas entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a empresa Chamix, Importação e Exportação Limitada. A área fica no Bom Sucesso, com 2.881,58 metros quadrados por 3.287,57 metros quadrados. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vou votar daqui. Vou votar, sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Registra o voto sim desse vereador. Vereador Edmilson vota sim. Tendo em vista o registro de somente 12 vereadores votantes, número inferior ao necessário, prejudicada a votação, declaro os trabalhos por encerrado. Encerrada há poucos instantes a sessão dessa terça-feira, uma sessão que, se você acompanhou, percebeu, a gente teve alguns momentos conturbados. A gente tem aqui na galeria a presença de vários professores que estão em greve na cidade. Eles participaram bastante, protestaram durante a sessão e alguns vereadores falaram a respeito desse assunto da greve dos professores. Por exemplo, o vereador professor Rômulo Ornelas, Romildo Santos, Geraldo Celestino e doutor Laércio Santos foram alguns dos vereadores que usaram a tribuna a respeito desse assunto da greve dos professores. Nós tivemos também duas pessoas que usaram a tribuna livre, elas falaram sobre assuntos da cidade. Tivemos uma pessoa também, uma professora que usou a tribuna livre, ela falou a respeito da greve e da situação dos professores atualmente. Com relação às votações, nós tivemos aí a boa parte ou alguma parte do grande expediente, 74 itens passaram por leitura, discussão e votação, esses itens do grande expediente. Nós não atingimos o horário da ordem do dia, mas não aconteceu nenhuma votação. A nossa transmissão ao vivo vai ser encerrada por aqui, mas a gente sempre faz o convite para que você fique com a gente. Tem muito mais TV Câmara Guarulhos para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.